Dicas não funcionam. E eu não tô falando das dicas ruins, daquelas mal fundamentadas, das que você vê nas redes sociais, escritas por quem claramente não sabe do que tá falando. Eu tô falando de qualquer dica, de boas dicas, dicas de pessoas que de fato mudaram de vida, dicas que fazem sentido quando você escuta, que você anota, que você manda para um amigo achando que isso é exatamente o que ele precisa. Dicas não funcionam, não da forma que a gente acha que elas vão funcionar. E se você tá aqui, você provavelmente já sentiu isso em algum momento. Você leu o livro certo, você assistiu o vídeo que parecia feito para você, você aplicou por um tempo e nada mudou de fato. Ou até mudou ali por um período curto, mas depois voltou ao estado anterior. E aí você foi em busca da próxima dica, que também deveria ser a dica definitiva. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre por que a dica como formato é problemática por natureza, sobre por que a nossa urgência de resolver as coisas rapidamente é justamente o que está no nosso caminho, e sobre o que de fato está por baixo de uma transformação verdadeira. O meu nome é Renascimento e aqui nesse canal a gente fala sobre autoconhecimento e espiritualidade de forma inteligente e madura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações para você não perder nada por aqui. Isso me ajuda muito a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Antes de ir em frente, deixa eu deixar claro o que não vai acontecer nesse vídeo. Eu não vou te dar uma lista de coisas para fazer. Esse canal existe para aprofundar a conversa e não para encurtá-la. Então, vamos começar do princípio. Por que o mundo se tornou tão obcecado com dicas e o que essa obsessão está custando para você? A dica existe porque a gente quer acreditar que o problema é técnico. Se eu ainda não mudei, é porque me falta a técnica certa, o hábito certo, a informação certa. E essa crença é confortável, porque ela mantém a mudança sempre à distância de mais uma descoberta, de mais um livro, de mais um curso, mais um podcast. E o mercado do bem-estar, que movimentou 6,3 trilhões de dólares só em 2023, segundo o Global Wellness Institute, prospera exatamente sobre essa premissa. Ele não lucra quando você está bem, ele lucra quando você acredita que ainda falta alguma coisa. Mas o problema da dica não é só que ela promete demais, o problema é estrutural. Uma dica, por definição, é genérica. Ela foi feita para servir para todo mundo. E é exatamente isso que torna ela inútil para qualquer pessoa específica. Deixa eu te dar um exemplo. Uma pessoa convencida de que acordar às 5 da manhã é o que falta para ela dar conta da própria vida. Ela leu o livro, ela escutou os testemunhos, ela se convenceu de que aquele era o hábito transformador que ela precisava. E aí, toda vez que ela tenta fazer isso, ela adoece. Ela fica com sono acumulado, fica mais ansiosa. E a conclusão que ela tira, a que parece mais óbvia, é que o problema é ela, que falta disciplina, que tem algo errado, que o que funciona para todo mundo não funciona para ela, mas não é ela o problema. É a dica, que não conhecia o corpo dela, que não conhecia o histórico dela, o ciclo dela, o que ela está atravessando. E não tinha como conhecer, porque não foi feito para ela. Foi feito para uma média específica dentro de um grupo específico. E isso fica ainda mais evidente quando a gente fala de saúde. Eu falei sobre isso com muito mais profundidade no vídeo da semana passada aqui no canal, e eu vou deixar o link na descrição. Mas, resumindo, grande parte das recomendações de saúde que circulam por aí foram historicamente construídas a partir do corpo masculino. Pesquisa, protocolos, referências de sono, de nutrição, de exercício, a maioria foi feita para corpos de homens e depois generalizada como universal. Mas mulheres não são homens pequenos. O corpo feminino funciona por lógicas próprias. Mas a dica não sabe disso. Ela chega igual para todo mundo. E isso não vale só para a saúde física, vale para a saúde mental, para a espiritualidade,
espiritualidade, para qualquer caminho de autoconhecimento. Cada corpo carrega uma história, cada pessoa está num momento específico de vida. A dica que realmente serviria para você seria tão contextualizada, tão ancorada no seu histórico e no seu momento, que ela deixaria de ser uma dica. Ela viraria um processo. E um processo não cabe no formato de uma lista. Então, por que a gente segue consumindo dicas? Porque processos são lentos, incertos, desconfortáveis. E a dica é rápida, clara, reconfortante. Ela dá a sensação de que você está avançando, mesmo quando você está só acumulando camadas em cima de algo que ainda nem foi tocado de verdade. Mas a dica é o sintoma. O problema mais profundo é a pergunta que está por trás dela. Toda dica nasce de uma pergunta. E a pergunta que a maioria de nós está fazendo quando busca uma dica, quando vai a uma terapia, quando compra um curso, quando entra em qualquer processo de autodesenvolvimento, geralmente a gente pergunta: como eu resolvo isso? Parece uma boa pergunta. Parece uma pergunta responsável, madura, uma pergunta de alguém que quer se cuidar de verdade. Mas essa pergunta carrega 3 suposições que a gente raramente examina. A primeira, de que tem alguma coisa errada. A segunda, de que esse algo pode e deve ser consertado. E a terceira, e a mais silenciosa de todas, é que você já sabe como esse aspecto resolvido se parece. E a gente raramente questiona nenhuma dessas 3. Eu acompanho pessoas em processos de transformação há anos, e um dos padrões mais recorrentes que eu vejo é esse. A pessoa chega com uma lista interna, às vezes construída ao longo de anos de processos de autodesenvolvimento. Esses são os meus traumas, esses são os meus padrões, isso aqui é o que precisa ser curado. E aí ela quer saber a técnica, o próximo passo. O problema é que essa postura, essa relação de resolução com o próprio processo, muitas vezes é o que está travando tudo, porque isso não deixa espaço para que o processo seja aquilo que ele precisa ser. Tem uma imagem que me ajuda a entender isso. A dica funciona como um curativo colocado em cima de uma ferida que ainda não foi limpa. Você coloca, cobre, sente um alívio imediato, mas por baixo a pele não consegue respirar. Ela não consegue fazer o trabalho que é dela. A ferida fica ali, coberta, sem contato com o ar e sem condição de se reorganizar naturalmente. Vou te dar um exemplo bem pessoal meu. Por muitos anos eu carreguei uma relação bem difícil com a comida. Eu passei anos, décadas tentando resolver aquilo. Qual terapia, qual abordagem, qual técnica ia finalmente me libertar daquele padrão? E aí, num desses momentos, alguém falou pra mim: você precisa agradecer a sua comida antes de comer. Você precisa ter gratidão com a sua comida. E aí, eu tentei. Eu fechei os olhos, eu disse obrigada e eu comi. E nada mudou. A conclusão que eu tirei foi que aquilo não funcionava pra mim. Ou que eu tava fazendo errado, que eu não sentia gratidão o suficiente. Mas não era o conselho em si, a dica que estava errada. O problema era que eu tinha recebido aquilo como instrução. Então eu estava fazendo uma coisa mecânica. Não havia nada vivo por dentro do meu gesto. O que foi se construindo ao longo de anos não foi um gesto diferente, mas foi uma presença diferente. Foi aprender a olhar para o que estava na minha frente, a respirar, a ter contato real com aquele alimento que ia me nutrir, não como uma técnica, mas como atenção. Isso não chegou do nada, chegou em várias camadas. Precisou de amadurecimento para eu entender que eu não precisava lutar contra aquela relação, que eu precisava recriá-la, construir um outro caminho de dentro para fora, sem uma dinâmica antiga de culpa e recompensa. Isso nenhuma dica teria conseguido me dar, porque o que precisava se mover estava muito mais fundo do que qualquer instrução conseguiria tocar. A mesma ação que, quando nasce de uma presença real, pode ser profundamente transformadora, quando é aplicada como técnica, como item de checklist, se torna vazia, porque a diferença não está no gesto, está no que existe ou não existe por baixo do gesto. Tem aspectos da vida humana que precisam de anos, tem questões que você vai desvelar a sua vida inteira, não porque você está fazendo algo errado, mas porque
é assim que elas são. Elas não têm um estado final resolvido. Elas têm estados progressivamente mais compreendidos, mais integrados, vividos com mais consciência. Quando a gente insiste na pergunta como eu resolvo isso, a gente parte de uma premissa que a própria experiência humana contradiz. A gente sabe muito pouco sobre os nossos próprios processos para entender o que resolver implicaria de verdade. E o custo de insistir nessa pergunta é alto. Ela consome a energia que poderia estar sendo usada para de fato se escutar, se observar, criar espaço para que algo se mova verdadeiramente. Então, o que é mudar? Porque eu não estou dizendo que as coisas não se transformam. Eu tô dizendo que elas se transformam de uma forma que a dica não produz. Amadurecer não é se curar. Amadurecer é aprofundar a sua compreensão da experiência humana. É a sua relação com a dificuldade que muda. Não é a dificuldade que desaparece. E tem um ponto que eu quero dizer aqui com clareza. Nem tudo precisa ser curado. Nem tudo vai ser curado. Essa frase soa estranha num mundo que transformou a cura em um produto, que nos ensinou a olhar para cada aspecto difícil de nós mesmos como um problema esperando resolução. Mas existe uma diferença enorme entre trabalhar algo e querer extirpá-lo, entre compreender e deletar. E muitas vezes a insistência em curar um aspecto é exatamente o que impede que você compreenda esse aspecto de verdade. Você fica tão ocupada tentando se livrar daquilo que nunca para escutar o que aquilo está dizendo. Tem também um tipo de narrativa que domina o autodesenvolvimento, a narrativa da superação. Eu passei por isso, eu superei e hoje eu sou assim. Parece uma narrativa bonita, inspiradora, convincente e conta uma verdade, mas é uma verdade parcial. Ela mostra o resultado, não mostra o meio do caminho, não mostra o que ainda continua se movendo, não mostra que a pessoa que está contando essa história provavelmente ainda carrega aspectos vivos daquele processo, só que agora tem uma relação diferente com eles. Superação definitiva, concreta, sem rastro, raramente é o que de fato aconteceu. É um recorte. E quando a gente se mede por esse recorte, quando a gente se compara com isso, a gente cria uma expectativa que o processo real nunca vai cumprir. E aí a gente conclui erroneamente que está fazendo alguma coisa errada. Eu fui mais fundo nesse tema, nesse vídeo aqui, onde a gente falou sobre o processo espiritual e sobre a cura. Vou deixar o link também na descrição. Mas o que eu quero trazer aqui, de um ângulo diferente, é que o amadurecimento real não é sobre chegar em algum lugar, é sobre a qualidade da sua presença no caminho. A mudança real que eu vejo acontecer na minha prática, nas pessoas que eu acompanho há anos, na minha própria vida, não tem a cara de uma virada, tem a cara de algo que foi chegando devagar, em camadas, muitas vezes sem que a pessoa percebesse no momento. Um dia ela se dá conta de que ela reage diferente a uma situação que antes derrubava ela, que ela tem mais espaço interno, que algo que antes ocupava uma parte enorme dela agora tem um lugar menor. Isso não aconteceu porque ela encontrou a dica certa. Aconteceu porque ela ficou com o processo, mesmo quando era desconfortável, mesmo quando parecia que nada estava se movendo. O escuro tem uma função igualmente importante à função da luz. Os momentos de estagnação, de queda aparente, de recuo, esses momentos não são interrupções do processo, eles são o processo. E uma dica não te ensina a ficar com eles, ela só te ensina a querer sair deles mais rápido. Nos últimos anos, autorregulação emocional virou uma das expressões mais frequentes no universo do bem-estar. Regule o seu sistema nervoso em 5 passos, técnicas de respiração para ansiedade, como interromper uma crise em 3 minutos. E eu não tô dizendo que essas ferramentas não têm nenhum valor. Algumas até
tem, mas elas estão sendo vendidas como solução. E na melhor das hipóteses, elas são um suporte. Isso não é a mesma coisa. A autorregulação que eu tô falando não é uma técnica, é uma relação que você vai construindo com o seu próprio estado interno ao longo do tempo. É aprender a reconhecer quando você tá fora do seu centro e o que te traz de volta. E isso é diferente para cada pessoa, porque a sua maneira de sair do seu centro é sua e o que te ancora de volta a ele também. Isso não cabe numa receita universal. Claro, existem técnicas como, por exemplo, respiração, que são universais. Todas as pessoas precisam regular a respiração de alguma forma, mas isso vai se desenvolver com atenção, com disposição de observar sem correr para resolver, com o tempo que você cede para que as percepções se assentem, para que a consciência amadureça sobre aquilo que está acontecendo com você. Eu já falei aqui no canal e eu vou continuar voltando nessa imagem porque ela é muito verdadeira. É como a imagem do equilibrista na corda bamba. O equilibrista, ele não está parado, ele está em movimento constante. O equilíbrio não é um lugar que ele alcançou, é uma qualidade do movimento dele. Ele oscila, ele ajusta, ele oscila de novo. O que ele desenvolveu ao longo do tempo não foi a capacidade de não oscilar, mas foi uma resposta cada vez mais afinada para cada oscilação. É com isso que uma vida mais equilibrada se parece. Não uma ausência de desequilíbrio, mas uma relação cada vez mais habilidosa com ele. E essa relação não se constrói com dicas, ela se constrói com presença, com tempo, com atenção à experiência real, não a experiência que você acha que deveria estar tendo. E aí, o que fazer com tudo isso? Eu não tenho uma lista de passos. Seria muito incoerente eu te dar isso agora, mas eu tenho uma proposta que, na minha experiência, é muito mais poderosa do que qualquer técnica. Muda a pergunta. Em vez de como eu resolvo isso, tenta como eu me relaciono com isso. Parece sutil, mas não é. Porque quando você muda a pergunta, você muda a sua postura inteira. Você sai de uma relação de combate com seu próprio processo e você entra numa relação de escuta. Você para de querer extirpar e você começa a querer compreender. Você para de colocar camada por cima de camada e você começa a criar espaço para que algo de verdade se mova por baixo. Isso não é passividade. Isso é uma forma mais precisa de ação, que começa de dentro, que respeita o tempo do processo e que justamente por isso tem condição de produzir uma transformação real. A dica vai te dizer o que fazer. O processo vai te ensinar quem você é. Deixa pra mim nos comentários em qual área da sua vida você percebe que tem tentado resolver as coisas com dicas e que talvez você precise de uma relação diferente com aquilo. Não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. A gente se vê no próximo.